vamos para o estudo do 10º mandamento. Estamos nos deveres, do 10º mandamento. Nós aprendemos que o 10º mandamento exige não apenas que nos abstenhamos da cobiça, mas que cultivemos um coração contente, contentamento pleno na condição que Deus nos colocou. E também o outro dever é contentamento de um lado e uma disposição amorosa para com o meu próximo. Então isso significa desejar o bem do próximo, alegrar-se com suas prosperidades e promover tudo o que contribui para o seu verdadeiro bem-estar do meu próximo. E nós já aprendemos, nós sabemos quem é o meu próximo. Meu próximo é aquele que senta perto de mim na igreja. É isso? É isso não, Não, meu próximo é meu parente que está perto de mim. É isso? Não. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vocês disseram que não era. Agora quem é, finalmente? Quem é o meu próximo? Qualquer um que precise da minha ajuda. Qualquer um que esteja ao meu alcance. Qualquer. Não foi assim que Cristo ensinou com a parábola do bom samaritano? Não foi, Clésley? Era aquele ali que estava precisando da minha ajuda. Então, aquele ali é o meu próximo. Todos os que estiverem ao meu alcance são o meu próximo. Então, eu tenho que contribuir para o verdadeiro bem-estar do meu próximo. É isso que o mandamento, o dever desse mandamento. E aí nós aprendemos que isso desloca o nosso coração, o foco do nosso coração do eu, do egoísmo natural. Eu sou naturalmente egoísta ou não? Sou, não sou? A gente brinca, A gente falou sempre com as crianças. Ontem a gente estava no lazer. Aí Eunice, essa santa que não dá trabalho ao pastor. Em casa eu não sei, mas aqui ela não dá trabalho de jeito nenhum. Hoje chegou rindo, era uma maravilha. Aí a Aline estava com ela no colo ontem. Dona Vaninha com ela no colo. Não tinha problema. Botou no carrinho e ela começou a chorar. Não sei por quê. É egoísta, não. Quer atenção para ela, quer estar no colo, quer estar sendo paparicada. Desde cedo, não. Desde cedo, Desde cedo. Toda criança é assim. Então, os pais têm que trabalhar isso na criança desde quando? Quando ela cresce e tem entendimento? Não, desde cedo. Desde pequenininha assim, não, filha, você tem que ficar aqui. Diga para ela. Não, você precisa ficar aqui. Mamãe não pode ficar com você no braço o tempo todo. Olha, tá vendo? Papai não pode ficar com você. Aí tem os pais, irmão, que passam 30, 40, 1 hora com o menino no braço acalentando assim, para lá e para cá. Se não for, ele não dorme. Se não for, ele não dorme. Você está acalentando o ego da criança. Faz revezamento. Quando um cansa, pega agora que eu não aguento, não. Aí ele para de fazer as coisas, sabe? Para de ajeitar, a mulher para de ajeitar a casa, o marido chega atrasado do trabalho, porque o menino não pode, não tem jeito. Isso é acalentar o ego, irmão, da criança. A criança tem que ser ensinada desde cedo. Só ele não pode, não. Mas ela vai chorar, eu não aguento o grito. Aguenta. Pode ter certeza. É só você fazer um esforçozinho que você aguenta o choro dela. Ajude-a, no seu egoísmo natural. Se você não fizer isso, você não está ajudando a criança. Isso não é um ato de amor para com a criança. Você não está educando a criança da maneira correta. Então, nosso coração, ele foca em si mesmo. Então, este mandamento, a postura correta, tira a gente do foco em nós e coloca no outro, na coletividade. Não é? Embora esse amor não seja espontâneo para o nosso coração pecaminoso, é obra da graça do Espírito Santo nas nossas vidas. E o que é que nós temos que fazer? Não é dever nosso mortificar os nossos desejos pecaminosos. Isso não é obrigação nossa? É obrigação nossa. A salvação, irmãos, ela é monergista, não é? O que isso quer dizer? O pastor agora usou uma palavra, que não é do nosso cotidiano. O que quer dizer que a salvação é monergista? Quem pode me ajudar?
Botar os homens para falar. Bora, João, você que estuda aí os puritanos, estudioso dos puritanos. Monergista, né? É assim, Clesley? Monergismo é isso, é? É, o que mais? Bora botar você para falar, vamos. É isso mesmo. A salvação pertence totalmente ao Senhor. Eu não tenho participação. Agora, depois de salvo, veja, depois de salvo, nós temos um outro processo, que é o quê? A santificação. Aí, nesse sentido, é o quê? Nesse sentido, é o quê? É sinergista, né? Concorda, Clesley? A santificação é sinergista. Olha, eu estou lhe apertando, viu? Então, não, em parte é porque é em parte mesmo. Parte é de um lado, parte é do outro, exatamente. Ele que estava com medo de dizer, porque a gente fica meio temeroso, né, Zaqueu? Mas é, porque Hebreus diz o quê? Buscai a santificação. Mas por outro lado, a Bíblia diz que a palavra nos santifica também, né? Diz que se o Espírito Santo não agir em nós, né? Que a gente acabou de dizer, né? A graça do Espírito Santo. Então você tem essa questão aí, irmão. Tem que ter a luta, tem que ter a perseverança, tem que ter a mortificação. Paulo disse: eu esmurro meu corpo. Esmurro. É um esforço, não. Ele não está dizendo que a pessoa tem que se autoflagelar, não, né? Não é autoflagelação, não. Isso é, o sentido é espiritual, né? A luta interna e externa. Se tem um negócio que não está contribuindo com a minha santificação, que eu vou fazer o quê? Jogo no mato, quebro, pego o martelo e eu quebro. Então o mandamento, irmãos, esse mandamento, né, ressalta que Deus nos colocou no mundo para cooperarmos uns com os outros, de modo que somos chamados a trabalhar pelo bem e pela prosperidade nossa e do próximo, do mesmo jeito que nós buscamos o nosso próprio bem. Você não busca o seu bem? Busca. Se você não buscar o seu bem, você está errado. Veja, aí disse: mas pastor, o senhor disse que era para olhar para o outro lado e agora está dizendo que é buscar o bem. Irmãos, é aquele equilíbrio que a gente tem falado o tempo todo. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Você luta pelo um lado, você luta pelo outro. Você luta pelo seu bem, você luta pelo bem do próximo. E nós vimos que uma das referências é em Filipenses: você não tem em vista aquilo que é propriamente seu. Então vamos continuar, né, irmãos? O estudo do 10º mandamento, que é não cobiçarás, concluindo o segundo dever exigido nesse mandamento. Então, vamos ler todo o dever exigido nesse mandamento. Isso é a pergunta 147 do Catecismo Maior. Então, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa ou amorosa da alma. Veja, é uma disposição de dentro, não é só uma disposição externa, é uma disposição de dentro, para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele também, né, tendam para todo o seu bem, e eu tenho que promover o bem. Então eu não posso só desejar, eu desejo todo o bem para você, mas eu não faço nada, mas eu desejo. Eu quero que você vá bem, mas o mandamento não diz só para você querer, diz para você também fazer. Então, nós estamos estudando esse segundo dever, não é? Que é a disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Vamos ver as referências bíblicas para isso. O lado aqui da esquerda, da minha esquerda, abre Romanos 12:15, e o lado da minha direita abre Filipenses 2:4. Minha esquerda, Romanos 12:15. Vamos todos ler? Os da esquerda aqui. Alegrai-vos. Pronto, essa é a referência, uma das referências para a disposição caridosa para com o meu próximo. Vamos ver a outra referência, Filipenses 2:4, os irmãos aqui da direita. Não tenha. O que é que Paulo quer dizer, irmãos? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Ele quer dizer que o crente não deve buscar somente aquilo que é vantajoso para si, mas ele preferir
o bem público, inclusive no que se refere às coisas espirituais, aos dons espirituais. Um cristão não deve buscar sua própria honra e aplausos e querer ter sua própria vontade estabelecida, mas deve consultar a honra de Cristo, o bem dos outros e a paz da igreja. Irmão, se a gente buscasse isso intensamente, eu digo para os irmãos, olhem, tanta coisa se resolvia, sem ter dificuldade. Eu vou dizer de novo para os irmãos, o que é isso? É não buscar estabelecer sua própria vontade, mas consultar primeiro a honra de Cristo, o bem dos outros e a paz da igreja. Você abre mão de um monte de coisas, você abre mão de dificuldade tremenda, principalmente numa igreja como a nossa. Por quê? Porque o nosso sistema de governo é um sistema de governo congregacional, não é? Nosso sistema de governo não é nenhum que manda, nem uns poucos que mandam, é a igreja que decide. Eu digo para os irmãos que isso é a forma mais difícil. Entretanto, eu entendo que é a bíblica, é a mais bíblica. É esse o modelo que nós temos na Escritura. Um exemplo bem claro está lá em Atos 6, na instituição dos diáconos. Os apóstolos deram as orientações à igreja de como escolher os diáconos, não foi? Os irmãos acham, pelo conhecimento bíblico, pela autoridade que eles tinham, quem tinha mais condições de escolher, eles ou a igreja? Responda. Eles ou a igreja? E eles disseram que eles iriam escolher, ou disse que a igreja escolhesse? A igreja. Eles: escolhei dentre vós. Quem tomou a decisão? Mas quem orientou? Quem deu a diretriz? Quem mostrou as qualificações? O padrão. Vem aí uma diferença? Vem porque nós estudamos lá para trás sobre a responsabilidade da igreja, sobre os deveres da igreja, os privilégios da igreja, do pastor, como é que a igreja deve caminhar. E quando isso acontece, a igreja caminha numa harmonia excelente, maravilhosa, mesmo a igreja não sendo perfeita, nem o pastor ou os pastores sendo perfeitos. Mas caminha bem, caminha que é uma maravilha. Caminha bem quando o quê? Quando eu não tenho em vista o que é propriamente meu, mas quando eu olho para a honra de Cristo, quando eu olho para o bem dos outros, quando eu olho para a paz da igreja, isso aqui, irmãos, é a chave para um monte de coisa. Eu não impor minha vontade, não querer determinar minha vontade. Isso não significa dizer que eu não vou conversar com os irmãos, mostrar as bases bíblicas, mas veja, olha como é diferente. Eu já saio do eu, né? Eu parto para onde? Começo a usar a Escritura, a palavra. Eu começo a mostrar os exemplos bíblicos. Olha, irmãos, eu entendo assim, eu entendo que é melhor desse jeito. Olha aqui, vamos observar aqui dessa forma, sem querer fazer imposição, mandar, definir. Eu. Inclusive, quando a minha visão é melhor. Entende? Quando a minha visão é melhor, e eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, eu tenho que me posicionar buscando o bem de todos. Aí o que é que acontece? O meu eu vai para baixo. Eu estou buscando o bem da coletividade. Eu estou buscando a paz da igreja. Eu não me imponho. Eu escuto. Eu paro para escutar. Eu paro para tentar entender, compreender a posição, o entendimento dos irmãos. Agora, isso não significa dizer que eu perco a minha segurança, não, viu? Minha firmeza bíblica. Isso não significa dizer que eu vou ter que... Eu só não vou impor. Eu vou procurar convencer os irmãos. Meu irmão que não está entendendo. Isso é buscar a paz. Isso é ser um pacificador. Não ser um guerreiro beligerante. Aquele irmão e tal, ele é firme na Escritura, mas assim, para que isso? Muitas vezes, mesmo quando a gente está certo, quando age desse jeito, acaba errando, né? Concorda comigo? Por quê? Considere os outros superiores a si mesmo.
É só quando a gente está errado é que a gente considera os outros assim mesmo, ou quando a gente está certo também? Todo momento, né? Todo momento, em todas as circunstâncias. Então aqui, irmãos, tem uma chave grande, e esse mandamento nos ajuda a tirar o foco de mim, para colocar em outro lugar. Aí eu olho para os meus dons e atribuo a quem? A graça, não é? E faço uso dos meus dons para quê? Faço uso dos meus dons para, bora com firmeza, para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu uso meus dons para a glória de Deus, não para me orgulhar, não para me exaltar, não prestando atenção nas habilidades superiores dos outros, não negligenciando as habilidades, os dons que Deus concedeu aos outros, porque a gente viu, olha, Deus concede dom a um e o mesmo dom não concede ao outro, ou às vezes concede em menor medida. Deus às vezes concede o dom a outro em maior e o outro em menor medida. E quem sou eu para dizer, não é dom? Não foi dado? Não foi concedido? Não temos uma referência aqui na devocional que foi lida? Tudo é misericórdia, não é na misericórdia inigualável de Deus? É misericórdia. Então esse mandamento nos ajuda, irmãos, nesse sentido. Olhe, a lei de Deus, escute aqui, a lei de Deus nos leva a sermos os maiores cooperadores da sociedade. Não é outra coisa não, é a palavra de Deus, é a lei de Deus, nos leva a sermos cooperadores. E nós aprendemos, que cada indivíduo tem intrinsecamente uma dignidade. Por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não tem dignidade porque ele pertence a um grupo A, um grupo B, pensa disso. Não, ele tem dignidade porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E o propósito divino para os seres humanos é que eles dependam uns dos outros para o bem mútuo. Por isso que não é fácil viver em sociedade. Não é fácil. Muitos já entenderam isso e correram, tentaram viver sozinho. Mas Deus não fez a gente para viver sozinho, irmão. Você vai querer agir contrário à própria natureza, à determinação divina. Deus não nos fez para viver assim, não. Ajudando uns aos outros. Qualquer ensinamento diferente disso é contrário ao que Deus garantiu para cada indivíduo. E aí, por isso que ele garante, diz, olha, todo mundo tem direito, você tem uma dignidade intrínseca, você foi feito em imagem e semelhança de Deus. E eu, que sou o dono de tudo, concedo umas coisas a uns, concedo outras coisas a outros. Às vezes é diferente, às vezes é igual, às vezes é em maior ou menor medida. E você respeite aquilo que é do outro. É isso que o 10º mandamento está dizendo. Não cobice o que é dos outros. Lembra de novo, os irmãos, nós cantamos o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. De onde vêm os dons? Quem é que dá? Deus. Então, se você tem habilidade, se você tem capacidade, quem lhe deu foi Deus. Se você tem recursos, se você tem mais tempo ou menos tempo, recurso seja ele de qualquer natureza que for, quem lhe deu? Foi Deus. Não cobice aquilo que é do outro. Não cobice seu dom, o dom do outro. Fique alegre, fique contente com o dom que Deus concedeu ao seu próximo, ao seu irmão. Fique contente, fique alegre. É isso que o mandamento está dizendo. Diga, irmão. Porque isso. Por isso que a lei de Deus, ela vai tirando, vai trabalhando e vai atingindo o nosso egoísmo natural, que a gente aprende. O que Deus lhe dá é para quê? É para seu sustento, é para você sustentar o reino, mas só para essas duas coisas? Não. Eu digo o seu sustento, né? O seu e o dos próximos, né? É para sustentar o reino, e o que mais? É para você ajudar o próximo. E pode, como o irmão disse, pode acontecer que Deus deu a você porque Ele quer dar ao outro, mas Ele quer dar ao outro por ser um intermédio. Ele quer dar ao outro, mas Ele quer usar você para isso. Ramon está lembrando aqui a parte da reflexão.
Deus pode desferir um golpe reto com uma vara torta. Sabe quem é a vara torta? Sou eu. Quantos, né, Deus não usou, né, os tortos, os pecadores, para fazer aquilo que Ele deseja, que é o certo. Então a vara torta sou eu. Agora, como Ele não erra, né? Erra, Clesley? Não erra não, né? Pode botar a vara do jeito que for. Por isso que a gente disse, né, que Deus age com os meios, contra os meios e apesar dos meios. Apesar dos meios, Deus age e cumpre com o seu propósito. Então, este mandamento, irmãos, mostra o princípio do direito à propriedade privada. A lei de Deus sanciona esse direito. Na hora que Deus diz, não cobiça aquilo que é do outro, aquilo que é do outro lhe pertence, né? Pertence ao seu próximo. Isso é um direito que eu estou dando a ele, o direito de uso. Qualquer coisa que ensine o contrário está errado. E eu pergunto de novo aos irmãos: há sistemas políticos, econômicos e sociais que relativizam e até suprimem este direito? Sim ou não? Eu vou repetir de novo. Há sistemas políticos, econômicos e sociais que relativizam e até suprimem o direito à propriedade? Sim, não é? Esses sistemas estão certos ou estão errados? Errados. Por que eles estão errados? Porque estão contrários à lei de Deus. Acabou-se, irmãos. Está contrário à lei de Deus. O que é triste é que tem cristão que pega a palavra de Deus para justificar esse tipo de sistema. Aí isso aqui é triste. Olha, está vendo? O comunismo começou lá na igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum e distribuíam para o pessoal. Olha, essa é a base, irmãos? Está certa essa análise, Clesley? De jeito nenhum. De forma alguma. Ou seja, esses sistemas, né, econômicos, políticos e sociais, eles regulam completamente a vida das pessoas, privam as pessoas da liberdade e do direito que Deus concedeu a elas. Somente. Só isso. Agora, em nome de quê? Aí vem a mentira, né? Em nome de quê? Do bem social, em nome da coletividade. Igual uma música que é bonita, que muitos crentes cantam aí. A melodia é bonita, para mim é muito bonita, né? Mas você tem que ter cuidado. Uma música muito famosa, que um grupo, assim, extremamente famoso no passado, compôs, e que diz assim: Imagine all the people. Imagine o quê? Imagine no heaven. Imagine que não há céu. Ou seja, tire Deus. Tire céu, tire inferno, tire Deus. E o pessoal cantando, e todo mundo acompanhando a ideologia daquilo dali. Então você tem que avaliar à luz da Escritura, você tem que conhecer a Escritura para analisar essas coisas sutis, mas mentirosas, satânicas. Imagine as pessoas vivendo só para o hoje. Eita, pastor, olha, será que isso não tem relação com Mateus 6? Eu analisando aqui, porque em Mateus 6 Deus disse que não se preocupe com o dia de amanhã. Será que tem isso a ver a gente viver só o hoje? Eu quero lembrar que o cristão vive pensando na eternidade, viu? Ele não fica preocupado com o dia de amanhã. É diferente. Mas os olhos dele estão na eternidade. Então ele vive o agora pensando na eternidade, no céu. É diferente. Então tem muito aí, irmãos, tem nas músicas, tem nas ideias, na forma de viver, nas concepções. Por isso que eu sempre, quando eu falo assim, alertar os jovens, porque Satanás, ele foca muito, ele sabe que o jovem, que as crianças, eles vão construindo sua personalidade, os jovens vão, à medida que vão amadurecendo, vão enxergando o mundo de uma maneira, e se eles não tiverem no direcionamento correto, isso aí para fisgá-los, para fazer um estrago na vida deles é grande. Alguns, pela graça de Deus, os olhos são abertos, né? Tem uns que foram caminhar, começam a fazer o curso de história, mas depois Deus resgata. Não resgata, Zaqueu? Resgata. Mas não é sedutor não, Zaqueu? É sedutor demais. É sedutor demais. Mas a palavra de Deus nos liberta, irmãos. A lei de Deus.
A lei de Deus. Por isso que a gente tem que estudar a lei de Deus. Não pode deixar de estudar a lei. Não, diga. Então, a lei de Deus vai nos fazendo refletir. Diga. Isso. Para a gente, quem conduz a história e principalmente, a história da redenção do povo de Deus. Aquele que começou a boa obra vai completar. Porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então, quem conduz o fio condutor da humanidade é a história da redenção do povo de Deus, não é outra coisa, né? As ciências vão achar que é o homem, né? É o homem, mas não é, irmãos. Mas aí vamos para a prática. Vamos colocar algumas questões práticas. O que essa disposição caridosa do coração requer de nós? A gente já viu que é dever. É um dever ou não é? É dever. Está lá baseado nos versículos que nós lemos, né? Romanos e Filipenses. Os irmãos concordam que isso embasa esse dever? Concorda? Não é? De não cobiçar, ou seja, não ter em vista aquilo que é propriamente meu, mas o que é dos outros. Que eu tenho que me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então isso requer o quê? Requer de mim me alegrar com o progresso do próximo. Quando Deus prospera alguém mais do que nós, isso não nos entristece, porque a lei de Deus vai confrontando a inveja, a rivalidade, o espírito competitivo. A gente não pode estar com espírito competitivo. Quem estimula o espírito competitivo dentro da igreja, a rivalidade dentro da igreja, é Satanás. Ele quer ver o mal. Ele quer ver um crente competindo com o outro. A Bíblia manda você cooperar uns com os outros. Manda você suportar uns aos outros. Manda você amar uns aos outros. Não é assim? Satanás quer que você fique competindo. Aí ele fica usando de todas as maneiras. Uma das primeiras coisas que acontece brota a inveja. Aí qual é a sua responsabilidade? Mortifique, confronte, mate isso, rapaz. Pega uma foice, um machado, uma peixeira, sei lá o que for. Pega a arma que for. Você tem o que à sua disposição? Até uma faca de cozinha. Mata essa inveja. Eu tenho uma 12, usa 12. Não tem uma mira boa não, serra o cano. Acho que é assim, né? Para não errar. Se espalha, né? O chumbo. Não é melhor não, né? Deixa o cano mesmo do jeito que está. É que eu não entendo muito de arma não, irmão. Eu estou querendo que você use aí a arma que for. Para matar essa inveja. Interprete caridosamente as intenções do próximo. Olha, isso aqui é importante, viu? O coração amoroso não suspeita do mal sem necessidade. Lembra do 9º mandamento? Eu disse aos irmãos que tem uma relação direta o 9º mandamento com o 10º mandamento. Nós vimos, né, que o pecado proibido no 9º mandamento é a suspeita má. Então, toda vez que você for interpretar a intenção do outro, seja caridoso. Não olhe só pelo lado ruim, não. Tem que ter cuidado. Toda vez que a gente olha a intenção do outro, vai estar querendo o que com isso? Isso já é uma suspeita má. Por que fulano está fazendo assim? Por que ele disse isso? O que foi? Peraí. A suspeita má já é natural do nosso coração. Você não precisa fazer força para isso. O que você precisa fazer força é ter um coração amoroso, né? O que é que a gente deve fazer também? Evitar qualquer tristeza pelo bem do irmão. Quando o outro avança, cresce, conquista, o amor celebra. Ele celebra. Isso é o oposto da cobiça. A cobiça chora o bem alheio, não é? Mas o amor celebra. Desejar o bem do próximo como desejamos o nosso isso inclui sua prosperidade espiritual, seu crescimento na fé, sua alegria na família, sua segurança material. Tem gente que, irmãos, infelizmente, né? Eu pergunta de retórica: viver em família é fácil? É fácil. Eu digo a família próxima, mas o núcleo familiar e eu em volta, é fácil? É nada. É luta, não é não? Às vezes quando você, a duras penas, Deus dá a graça, aí você consegue equilibrar a sua família, está indo bem, não sei o quê, aí tem um irmão, tem um tio, tem uma mãe, tem um pai, tem um agregado, um sobrinho, e sei lá o que é. Vai, rapaz, e bagunça, aí afeta um, que já afeta o outro, que já afeta o outro, e lhe afeta também. Aí sua família está assim. Mas você olha a família do outro, do seu irmão, do próximo,
Você não vê isso. Não vê. O que acontece? Cuidado. Eles dizem assim, porque estão escondendo alguma coisa. Está escondendo, não é possível. Está bem desse jeito. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Menino, rapaz, eu conheço fulana. Fulana é difícil. Ela está assim, bem com ali, a gente está vendo, mas por trás, só Deus sabe. Isso é suspeita maligna, irmãos. Isso é suspeita maligna. Tem que trabalhar com isso no coração, fortemente. Se o irmão está contente e alegre com fulano, ele tem uma personalidade difícil? Tem gente que tem. E você acha que a sua personalidade é boa? Tome cuidado, viu? Está se achando melhor que os outros. Você acha que é melhor lidar com você do que lidar com fulano? Dê uma olhadinha, vá para o espelho, cuidado. A Bíblia, a palavra de Deus, a lei de Deus fica trabalhando com a gente, para a gente ter cuidado consigo mesmo, não é? Vamos ver alguns exemplos bíblicos para a gente concluir, pelo menos essa parte aqui. Barnabé, irmão, se alegrava com a graça de Deus nos outros. Eu vou ler aqui para os irmãos, acompanhem aqui. Atos 11, o 23 diz: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Qual foi a alegria dele? Rapaz, que coisa boa a graça de Deus agindo na vida dos irmãos. Quando você vê um irmão, rapaz, o irmão está crescendo. Rapaz, que coisa boa. Fulano era difícil, dava trabalho na igreja. Quando chegou na igreja, meu irmão, não tem gente que é assim? Tem. Difícil. E você tem que trabalhar para ele ficar uma pessoa melhor. E quando ele fica uma pessoa melhor, você se alegra. Olha a graça de Deus, trabalhou forte na vida de fulano. Foi, graças a Deus por isso, que ele cresça mais, que ele melhore mais, que ele avance mais, e eu vou jubilar no Senhor com isso, junto com os irmãos, e vamos nos alegrar, porque isso é a graça de Deus. Barnabé fez isso, irmãos. Jonatas celebrou o futuro reinado de Davi. Jonatas, mesmo que significasse o quê? A queda do pai. Porque, né? Se Davi reinasse, alguma coisa ia acontecer com o pai dele, que era o rei, e com ele, porque ele ia deixar de ser da família real, podia estar na linha sucessória. E ele entendeu o quê? Não, isso aqui, Davi, isso é a vontade de Deus, esse homem ser rei. Tirou ou não tirou o foco dele? Tirou, irmãos, tirou o foco dele. Ele pensou no bem o quê? No bem da nação. Que ali o bem da nação era o bem do povo de Deus. É coisa de só menos perder a posição de família real? Não, né? É pouca coisa? Não, né? De ser o braço direito do rei? Porque Saul confiava em Jonas, não confiava? Paulo, irmãos, olha, Paulo, lá em Filipenses, Paulo se alegrou quando outros pregaram o evangelho, mesmo que esses estivessem movidos por inveja. Paulo se alegrou, ele disse: eu sei que eles estão pregando por inveja, mas, aí eu preciso dizer, se eles estão proclamando Cristo corretamente, tá bom, eu não me importo com isso não. Mas Paulo, esse pessoal está falando mal de você, a prosperidade dele vai ser ruim para você. Não, meu filho, o foco é em Cristo. Olha Cristo sendo proclamado verdadeiramente, corretamente. Lógico que Paulo não ia celebrar se o povo estivesse pegando um evangelho falso, né, Clesley? Não ia se alegrar. Paulo combateu o falso evangelho, os falsos mestres, mas o foco, irmãos, não era ele. Concluindo, nós temos evidentemente os exemplos negativos, né? O próprio Saul, nós vimos, foi um exemplo negativo. Não se alegrou com a prosperidade de Davi. Nós estudamos que vimos que a prosperidade de Davi era a prosperidade dele, mas ele não estava satisfeito, ele queria só para ele a honra. Nós vimos que, irmãos, a prosperidade de qualquer irmão aqui na igreja é para se alegrar, porque é a prosperidade do corpo de Cristo, seja qual prosperidade for.
Eu estou olhando, estou mostrando para os irmãos que a prosperidade é ampla. Não vamos pensar só em prosperidade financeira, não. Isso é uma visão muito reducionista, muito pequena, mesquinha. Prosperidade espiritual, dos dons. Quando os irmãos crescem na graça, a igreja cresce. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Não foi o sentimento de Saul. Davi cresceu, estava sendo vitorioso nas suas batalhas, e ele com inveja. Foi destacado aqui, o maior beneficiado não era Davi, era o próprio rei. Mas a inveja não permite, irmãos, a gente enxergar isso. É triste, é terrível. Então, só um exemplo negativo. Caim é um exemplo negativo. Os irmãos de José são um exemplo negativo. Deus estava dando visões a José e os irmãos, invejoso. Como cultivar uma disposição caridosa? Como nós vamos cultivar? Combater a comparação constante. Comparação é combustível de cobiça, da cobiça, certo? Nós vimos aqui, Saul se comparou a Davi. Problema. Combater a comparação constante. Como é que eu vou ter essa disposição caridosa? Ore pelo irmão, ore pelo próximo, ore pelo bem dele, ore para que os nossos irmãos todos prosperem. Isso transforma nosso coração. A oração destrói a inveja pela raiz. Exercite a alegria pelo bem alheio. Está indo bem? Incentive, louve a Deus, parabenize, estimule, faça isso. Lembre que todo o bem vem do Senhor, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Também Paulo fala isso em 1 Coríntios 4,7, essa fala anterior foi de Tiago. Reconhecer que o bem do próximo glorifica a Deus. Já disse e repito para os irmãos, a prosperidade do meu irmão é vitória do reino, não é derrota pessoal. Então, irmãos, o 10º mandamento não é só uma proibição, não cobiçarás, é também um chamado à santificação interna, moldando nossos afetos para que deseje o bem do próximo tanto quanto o nosso. A vida cristã não se limita a evitar pecados externos, ela envolve ordenar o coração, purificar desejos, transformar afetos, cultivar o amor, a caridade. Que Deus, irmãos, encha nossos corações com contentamento e amor, para que vivamos como uma igreja que se alegra com o bem uns dos outros, destruindo assim, pela graça de Deus, toda raiz de cobiça. Amém.